Te louvamos, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo nesse lugar. Espírito de Deus que nos convence. Espírito de Deus que nos atrai. Seja bem-vindo nesse lugar. Faça coisas grandes nesse lugar, Senhor, segundo a tua vontade, Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos. Eu estava meditando essa semana, buscando uma palavra do Senhor. Quando eu nem li essa palavra, eu ouvi, porque eu botei a Bíblia para tocar. Quantos já botaram a Bíblia para tocar aí? A Bíblia também toca, irmão. Tu aperta lá, ela vai falando, é tremendo. O Espírito Santo me falou nesse texto muito forte. Vamos ficar de pé, vamos ler o texto. Ah, Jesus. Atos capítulo 1, verso número 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do respeito do reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quem está falando aqui é Jesus. Verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8, para a gente finalizar. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Aplauda o Senhor por essa palavra. Pai, mais uma vez na tua presença recebemos com gratidão. Teu Espírito Santo fala aos nossos corações. Repreendemos todo espírito contrário, caia por terra, que esse ambiente seja livre e os céus sobre senador Camará agora estejam livres para a tua ação, da tua graça, da tua misericórdia, para o agir do teu reino. Estabelece o teu reino em senador Camará e em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmão, muito forte. Quando eu ouvi esse texto, quando o Espírito Santo falava, através do versículo 8, diz: mas recebereis poder. Algumas traduções está virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, na Judeia, em Jerusalém, na Judeia, e até os confins da terra. Irmãos, isso aqui é tremendo. Porque Jesus, ele está finalizando o discipulado com os seus discípulos. Jesus está finalizando o ensino que ele passou durante 3 anos e mais, depois 40 dias, depois que ressuscitou. Nós sabemos, todos aqui, né? Sabem que Jesus, ao 3º dia, ressuscitou e apareceu por várias vezes, primeiramente às mulheres, a Maria, depois aos apóstolos. Ficou, como o texto diz, verso 3, cerca de 40 dias aparecendo para os apóstolos. E nesses 40 dias, Jesus estava dando um intensivão, talvez relembrando tudo que ele ensinou durante 3 anos, e
algo tremendo que ele nos ensina aqui em Atos, que Lucas retrata. Jesus ensinou que eles iam receber o Espírito Santo. Quando Jesus recebe o Espírito Santo, ele sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele, e depois ele diz que nós seríamos, os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Jesus disse que ele ia, e se ele não fosse, o outro, como ele, não poderia vir. O Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber. Mas aqui nós vemos uma característica que Jesus está finalizando o treinamento dos apóstolos, e ele diz assim: vocês receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Irmão, isso me empolga muito, porque eu sou discípulo de Jesus também. E lá em Atos capítulo 2, 3, Paulo vai dizer, essa promessa é para vós, vós outros e todos quanto o Senhor chamar. Então essa promessa também é para mim, é para você. E Jesus está dizendo, vocês vão receber poder, mas ficai em Jerusalém. Fiquem reunidos até a promessa ser estabelecida, até o derramamento. Fica aí em Jerusalém, cidade, Judeia, Galileia, estado, se a gente fosse trazer para os nossos dias, e os confins da terra, outras nações. Fiquem, vocês vão receber. E eles ficam, irmãos. No verso 14, você vai ver que diz assim, todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então veja, eles estão lá. Jesus ascende aos céus, sobe, deixa a promessa, dá os últimos ensinamentos, e eles estão lá buscando poder, buscando poder. Agora, o interessante é um contraste que Jesus faz quando os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam, mestre, é neste tempo que vocês restaurará o reino a Israel? Irmãos, isso aqui é tremendo. Jesus está dando os últimos ensinamentos, mas os discípulos já estão com a cabeça no reino terrestre. Jesus passou 3 anos ensinando sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Mas antes de Jesus ir, eles já estão pensando no poder, na política, nos arranjos terrenos. Senhor, será nesse tempo que nós vamos ter um novo rei? O Senhor ascenderá o trono de Davi, o que foi prometido pelos profetas, Moisés, e foi prometido a Davi. É nesse tempo que o Senhor vai estabelecer um reinado e nos vai livrar de Roma, do Império Romano, de César. É neste tempo. Eles estão preocupados com o terreno. E quando Jesus está trazendo uma revelação dos céus. Aleluia. Eles estão perguntando, Jesus, eles estão vendo, tiveram os ensinamentos, mas ainda estão com foco errado. Mas nós temos que dar um desconto, nós temos que relevar. Sabe por quê? Porque eles ainda não haviam recebido poder. O revestimento. Eles estavam ainda com a mentalidade de um novo convertido, que às vezes é afobado, não sabe o que fazer, não conhece muito as escrituras, não conhece as profecias. Eles estavam assim. Mas Jesus fala, não compete a vocês saber o tempo que eu vou restaurar o reino de Israel.
Não compete a vocês o tempo em que eu sentarei no trono de Israel. O poder que vocês querem não é esse que eu tenho para dar. Mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês receberão poder. Ah, irmãos, isso aqui é tremendo. Porque se você for ver os evangelhos, eles estão disputando. Senhor, quem vai assentar à direita? Quem vai assentar à esquerda? Ah, deixa eu assentar aqui, deixa eu assentar ali. Eles estão com foco todo no reino terrestre, todo no reino da terra. Eles estão com foco nas coisas que nós podemos ver, sentir, pegar. Eles estão querendo o poder terreno, a honra terrena, a glória, a fama, o glamour, o status dessa terra. Mas Jesus está falando: buscai o reino dos céus, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e vocês vão ter um tesouro lá nos céus. Vocês querem poder? Eu vou dar o poder, mas não vou dar como vocês querem. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. E aí vocês vão ser, sabe o quê? Não vão ser governadores, reis. Não. Minhas testemunhas, meus discípulos, em Jerusalém, na Judéia e nos confins da terra, vocês vão ser minhas testemunhas. É isso que importa, é isso que eu chamei vocês para ser. Aleluia. E Jesus tira o foco, vocês vão receber poder. Então veja que há um contraste entre o poder do Espírito Santo e o poder terreno do reino. Irmãos, o maior poder que alguém pode ter é a presença de Deus na sua vida. O maior poder que nós podemos ter é aquele que buscamos aqui sexta-feira à noite. Senhor, enche as nossas vidas. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Senhor, dá dons à tua igreja. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o maior poder. Esse é o que transforma. Esse é o que resgata o homem. Esse é o que transforma uma nação. Há um contraste entre o poder do Espírito Santo, o poder de Deus e o poder terreno, irmãos. Veja, estuda a história dos avivamentos. Nenhum avivamento começou pela via política, pela via terrena, pela via humana. Mas os avivamentos começavam com grupos de oração. Aleluia. Aleluia. John Wesley, ele não aceitava um obreiro no seu ministério que não levantasse às 5 horas da manhã para orar. E aquele homem varreu a Inglaterra com a presença de Deus, transformou uma nação. E tantos outros. O avivamento da Rua Azusa, depois que influenciou o movimento assembleano e o movimento presbiteriano. Olha só, uma reunião de oração, eles estavam reunidos num só lugar, num só propósito, falando: Deus, aviva esta nação. Senhor, aviva as nossas vidas. Senhor, transforma esta nação. E um avivamento explodiu naquele lugar. Porque eles estavam buscando a face do Senhor. E Jesus está nos ensinando isso aqui. Discípulos, para. Vocês querem poder? Eu vou dar poder. Eu vou dar poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Eu vou dar poder para vocês abrirem a vista dos cegos. Eu vou dar poder para vocês levantarem o coxo. Eu vou dar poder para vocês expulsarem os demônios. Eu vou dar poder para vocês pregarem a minha palavra. Esse é o poder que eu tenho para dar. Essa é a proposta de Jesus. Esse é o poder que Jesus tem. Aí Jesus fala: vocês receberão poder
quando descerem sobre vós o Espírito Santo. Quer poder, irmão? Irmãos, tem muita gente brigando nesse tempo por poder, por palco, música, microfone, plataforma. Irmãos, tem gente aí embaixo, porque pode ser muito mais usado que o pastor dessa igreja. Tem gente aí embaixo que pode ser muito mais abençoado, cheio do poder de Deus, às vezes, do que alguém que sobe aqui. Você quer poder? Busque o Espírito Santo. Você quer ser reconhecido? É melhor ser reconhecido no céu do que na terra, porque vai ter gente que vai chegar naquele grande dia e falar: Senhor, eu preguei, Senhor, eu cantei, apartai-vos de mim, não vos conheço. Não vos conheço. Porque eu não divido a minha glória com ninguém. Apartai-vos. Você quis fazer pelo teu nome, pela tua placa denominacional, você quis fazer para a sua glória, e eu não divido a minha glória. As pessoas querem resolver na força do braço, na força, vai para lá, vai para cá. Irmãos, o maior poder que move essa terra é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus. E disse Deus: haja luz, e a luz veio à existência. É o mundo espiritual que interfere no mundo natural. É o mundo celestial, é a presença de Deus que estabelece a paz na terra. É a presença de Deus que governa as nossas vidas. E nós às vezes queremos fazer o contrário, é da terra para o céu. Não, 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 é os céus. Os céus tocam a terra. Quando tem uma igreja avivada, uma igreja que clama, homens e mulheres que sabem o poder da oração, que conhecem o poder do joelho no chão, começa a orar, as coisas começam a acontecer, porque há um poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus que reveste a nossa vida. E aí o céu toca a terra. Aleluia. E o céu começa a tocar a terra. Mas às vezes nós estamos tão iludidos com o poder humano, com o poder da terra. Ai, eu quero poder, eu quero honra, eu quero glamour. Eu quero, porque o mundo oferece isso. O mundo, ele incentiva isso. Você ter riquezas, fama, glória. O mundo incentiva isso. Mas Jesus diz: aquele que for menor será o maior. E Jesus ensina isso lavando o pé dos apóstolos. Quer ver quem é o maior? Quem é o menor é o maior? Aí ele começa a lavar os pés dos apóstolos. Que isso, Senhor? Vai lavar meu pé não. Aí Jesus viu: se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Então lava todo o meu corpo. Vem, pode lavar. Os discípulos de Jesus. E a gente querendo glamour, glória. Irmãos, nós temos que buscar o poder do Espírito Santo. Nós estamos nos últimos dias. E eu já preguei sobre isso aqui, que nos últimos dias nós cremos que vai haver um avivamento. Quando eu olho para as parábolas de Jesus, vejo aquelas 10 virgens, algumas nércias e outras prudentes, cheia do Espírito Santo. Isso simboliza que, mesmo havendo uma igreja apóstata, mesmo havendo um grupo, que não quer nada, é oba-oba, são falsos crentes, existe uma igreja avivada, que está cheio do azeite, está cheio do poder de Deus, quer buscar a face do Senhor e vai entrar no céu. Aleluia! É um avivamento que nós vamos viver nos finais dos tempos. E eu quero ser participante desta graça de Deus. Então, primeira coisa que eu vejo nesse texto é esse conflito entre o poder do homem e o poder do Espírito Santo, o poder de Deus. E Jesus está falando: obedece, fique em Jerusalém, que vocês vão receber o poder. Aleluia. Eu fico imaginando lá os apóstolos buscando o poder.
E daqui a pouco eles estão pensando que vai virar o jogo, Roma, né? Roma vai ser deposta do poder e eles vão acender. Não. Daqui a pouco, irmão, eles estão lá em oração, buscando, reunidos num só propósito. De repente, vem línguas repartidas como de fogo e o Espírito Santo enche aquela casa e eles começam a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Uma ousadia começa encher o coração deles, eles começam a ser cheios, falar em línguas, começam a ter visões, começam a falar em línguas de outras nações, porque haviam nações de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar ali, e eles são cheios do poder de Deus. Aleluia. Eu posso ouvir um virando para o outro. Meu Deus, é esse poder que a gente vai, que ele prometeu? Meu Deus. Aleluia. Aí o poder de Deus começa a se manifestar. Se você ler o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, são os atos que os apóstolos tiveram, né? Ali na igreja primitiva, ao longo da igreja primitiva. E a gente pode pegar vários exemplos, eu peguei só 3 aqui, da manifestação do poder de Deus, quando começa a atuar na igreja, na vida dos apóstolos. O Espírito Santo começa a descer e as almas começam a se converter, o nome do Senhor começa a ser propagado em Jerusalém, depois na Judéia, em Samaria, depois na Ásia, depois na Europa, em Filipos, em Gálatas, e começa a se espalhar a palavra do Senhor, porque o poder de Deus começou a se espalhar, o poder de Deus começou a levar, e começaram ser instaladas igrejas, igreja aqui, igreja ali, e homens e mulheres se convertendo. Um exemplo aqui do poder de Deus, lá em Atos 2, verso 1 ao 4, vai dizer assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um vento, um som, como se um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos línguas repartidas como que de fogo, os quais repousaram sobre cada um deles. Irmão, isso aqui não é natural, isso aqui é algo sobrenatural. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E tinha gente da Ásia, da Ponta, da Frígia, da Panfília, da Capadócia, de Parda, da Média, da Pérsia, Elão, Mesopotâmia, Judéia, Arábia, Egito, Lídia. Tinha gente de tudo quanto é lugar. Eles começaram a ouvir o testemunho da palavra nas suas línguas. Olha que poder sobrenatural. Eles começaram a receber poder. A manifestação do poder começou a atuar na vida da igreja. E ele começa a história do Espírito Santo atuando com o derramamento de poder. Depois você vê também o poder de Deus lá no paralítico, na Porta Formosa. Logo depois do capítulo 2, Atos 3, 1. E Pedro e João subiram junto ao templo à hora 9, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, no qual todos os dias punha-se à porta no templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Vou receber algum poder, algum valor da terra. Eu vou receber. Pedro e João vão me dar uma pratinha. Hoje é meu dia. Verso 6, e disse Pedro: não tenho prata e nem ouro,
mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Em nome de Jesus o Nazareno, pelo poder do Espírito Santo, levanta e anda. E aquele coxo levantou e andou. Dinheiro no mundo nenhum pode comprar, mas Deus pode fazer. O dinheiro não podia curar aquele homem, mas o poder de Deus podia. Está vendo que o poder de Deus é muito maior? Está vendo como o poder de Deus, o poder dos céus, ele interfere na realidade espiritual? Talvez você está aí cheio de problemas, cheio de situação para resolver. Fica tranquilo, Deus pode resolver. Se você for tocado pelo poder de Deus, irmãos, uma hora para outra as coisas se resolvem. Mas buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quem quer poder do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Enche a tua igreja de poder, Jesus. E ali eles levantam aquele coxo. Irmãos, Deus pode fazer isso hoje. Só que nós temos que trocar nossa mentalidade. Às vezes a gente vive uma religiosidade. Não, irmãos, eu quero isso aqui que a Bíblia diz. Eu quero experimentar o poder de Deus. Quero experimentar as coisas que a Bíblia tem para a sua igreja. A gente ficar aqui batendo palma. Jesus, amém. Amém. Mas tem mais. Essa promessa foi para eles, para seus filhos, os filhos e todos aqueles quanto o Senhor chamar. Essa promessa é para você, é para mim. Só que você precisa crer. Você precisa visualizar. O mundo espiritual agindo na terra. Você precisa invocar o nome do Senhor, enquanto está perto. Perto está o Senhor. Ele está perto, irmãos. Só que às vezes nós vamos vendo a nossa vida e achando que Deus está longe. Deus está perto. Ele prometeu. É a promessa do Espírito. Então, tu vê um mover de línguas, homem ouvindo língua, depois vê o coxo andando, e lá em Atos 16, Atos 16, 16, você vê uma menina endemoniada, e aconteceu que indo nós à oração, o que é que Paulo e Silas estavam fazendo? Indo à oração. A igreja primitiva, ela era extremamente envolvida com oração. Por isso que o poder de Deus se manifestava. E indo à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Parecia uma coisa boa. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia delas. E na mesma hora saiu. Aleluia. Olha agora o Espírito de Deus atuando, do que? Libertando os cativos, os endemoniados, pessoas que estão envolvidas nas trevas, com poderes malignos. Você vê a manifestação no livro de Atos. Pedro sendo preso e a igreja fazendo contínuas orações, ele sendo liberto do cárcere. Você vê os apóstolos fazendo milagres, cura, prodígios, indo, pregando, intercedendo, botando as mãos, e
os gentios sendo batizados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo descendo com poder e grande glória naquele início da igreja primitiva. Havia sinais, haviam prodígios, porque eles estavam unanimemente perseverando em oração. E o Espírito Santo veio, encheu aquela igreja. Agora, por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque Jesus prometeu o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Porque Jesus sabia que ninguém pode fazer nada no reino de Deus sem o poder do Espírito Santo. Jesus sabia que eles iam precisar de um revestimento de poder. Lembra que eles estavam ainda embaralhados entre o poder terreno, né, poder do Espírito Santo, né, meio uma hora que é o poder da terra, outra hora que está perto de Jesus. Mas quando eles recebem poder, você não vê mais esse tipo de questionamento, você não vê mais esse tipo de posicionamento. Agora é reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, igreja, reino de Deus, o ministério do Espírito Santo, os dons do Espírito, o fruto do Espírito. Você não vê mais, porque agora eles têm a revelação que lhes faltava, a revelação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Ninguém pode fazer nada. Nenhum apóstolo poderia cumprir a grande comissão se não tivesse o revestimento do Espírito Santo de Deus. Lembrem de Pedro? Pedro era um discípulo com incertezas, fraco na fé, desanimado no ministério, abandonando a obra. Esse é o retrato de Pedro antes do recebimento de poder. Era até crente, era salvo, convertido, mas ainda não tinha recebido o poder do Espírito Santo. E lá em João, vamos abrir aí em João 21, 3. E Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. O que Pedro foi fazer? Pescar. Mas lá atrás Jesus não falou: Pedro, segue-me e te farei pescadores de homem. E agora Pedro foi pescar. Jesus chama Pedro para o ministério e agora Pedro está pescando. E os outros responderam: nós também vamos com você. E foram, entraram num barco, mas naquela noite não pegaram nada. Parece que Jesus tem uma forma de tratar com Pedro interessante. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não encontraram, não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filho, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E ele respondeu: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita, no barco vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, de tão grande eram a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Aqui é João. Porque eles perceberam que esse mesmo milagre Jesus tinha feito lá atrás. Quando ele entra no barco de Pedro: Pedro, faze-te ao mau ato, lance novamente a rede nas águas. E aí Pedro lança e pega. Aí Pedro fala: Senhor, ausenta-te de mim, porque o Senhor é um pecador. Pedro, a partir de hoje, você será pescador de homens. Esse mesmo encontro que Jesus teve lá atrás com Pedro, parece que Jesus está tendo novamente aqui com Pedro. 9, saltaram da terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhe disse: traga algum dos peixes
que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. E a rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompia. E Jesus disse a eles: venham, comam. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio e pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Agora Jesus parece que vai tratar de Pedro. A Bíblia não diz, mas imagine Jesus falando para Pedro: Pedro, eu fiz esse mesmo milagre lá atrás, Pedro, e eu te chamei para ser pescador de homem, mas você me negou, você me abandonou. Na hora da cruz, todos foram embora, só o discípulo amado estava comigo. Imagine Jesus falando: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Por 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Aí na terceira vez Pedro falou: Senhor, tu sabes. Esse é o retrato de um Pedro que ainda não havia sido cheio do Espírito Santo. Alguém cheio de dúvidas, alguém cheio de incertezas, alguém que não tinha convicção daquilo que o Senhor chamou para fazer. Mas agora em Atos 2, verso 14, você vai ver um outro tipo de Pedro. Depois do derramamento do Espírito Santo, você já vê um outro Pedro, um Pedro cheio do Espírito Santo, um pregador cheio da graça do Senhor, um pregador onde pregava e as almas se convertiam, alguém que abria a boca e anunciava a graça do Senhor. Atos 2,14 vai dizer: e Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Este homem não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Olha só agora um Pedro pregador e recebendo a revelação da palavra. Ele conhecia a profecia, mas não sabia aplicar a profecia. Agora você vê Pedro aplicando a profecia. Essa palavra é para os dias de hoje. Aleluia. Verso 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados, que bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Diga: 3.000 almas de um homem que está pregando, cheio do poder e da graça de Deus. Aleluia. Vocês podem ver a diferença de um homem cheio do Espírito Santo, um homem revestido do Espírito Santo, e agora um homem cheio do Espírito Santo. E é esse mesmo Pedro que disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. É esse mesmo Pedro que foi contado como um dos colunas da igreja. É aquele que negou Jesus. Mas quando Deus entra, quando o Espírito Santo entra, Ele nos torna em novas criaturas. Ele nos faz pessoas novas. Ele nos reveste com o seu poder, com a sua autoridade. Por isso que precisamos do Espírito Santo de Deus. Por
Por isso que Jesus prometeu o Espírito Santo aos apóstolos, aos discípulos. Porque nada do que eles viriam a fazer poderia ser feito sem a graça, o poder e a manifestação do Espírito Santo. Eles precisavam do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lá em Atos 16, depois que Pedro expulsa o demônio daquela jovem, antes, Pedro está pregando e Lídia está se convertendo. Paulo está pregando e Deus está abrindo o coração de Lídia. E ali é estabelecido na Europa a primeira igreja, que é a igreja de Filipos. Olha só como Deus está atuando no mundo espiritual. Deus está atuando e movendo naquele ambiente espiritual. Porque eles estavam envolvidos com a glória de Deus, estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu concluí eu gosto muito desse texto, que é o texto do apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Diga assim: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Aleluia. Diga: o Evangelho é poder de Deus. Você tem que ter essa certeza, irmão. Você tem que ter essa certeza. Sabe o que é poder de Deus? É o Evangelho. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Isso é poder de Deus. A mensagem do Evangelho, ele muda uma casa, ele muda uma família, ele muda um relacionamento. O poder do Evangelho, ele transforma um bairro, uma rua, uma nação. O poder do Evangelho, ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele faz milagre, ele levanta o coxo, ele dá vista ao cego. O poder do Evangelho é o poder do Espírito Santo de Deus. E Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Paulo diz: eu tenho por perda todas as coisas, todo o poder que eu adquiri, lá com Gamaliel, todos os status, né, aprendendo a ser fariseu, né, isso tudo eu tenho por perda, porque agora eu encontrei um poder maior, o poder do Altíssimo. Aleluia, aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia. Levante suas mãos, vamos orar mais uma vez. Aleluia. Eu te convido a esses dias, a hoje, a clamar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Feche os olhos, não olhe para mim não. Não ache que o poder do Espírito Santo está longe, não. Não ache que você não é digno. Arrependa dos seus pecados. O apóstolo Pedro ele está falando: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. E essa mesma igreja de Atos é a igreja que operou sinais e milagres. Ela também precisava se arrepender. As pessoas também precisavam se arrepender. Comece a orar ao Senhor: Senhor, me capacita nesses dias. Comece a abrir a tua boca: Senhor, eu quero o teu poder, eu quero a tua graça, eu quero a manifestação do teu Espírito Santo. Eu preciso de um revestimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Missionária Simone, vem interceder aqui. Aleluia. Levante sua voz, comece a falar: Senhor, enche-me no poder, para eu vencer o pecado, para eu exercer os dons espirituais. Aquele que não é batizado fala: Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, me enche com teu Espírito Santo. Vamos invocar a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia.
Santo, santo é o Senhor. És digno de glória, és digno de louvor, és digno de toda graça, toda majestade. Ser bem-vindo, Espírito Santo de Deus, neste momento na tua igreja. Senhor, nós te queremos nessa noite, Pai. Nós não arrependemos nossos pecados, Pai, nossas falhas, nossas transgressões. Nós nos arrependemos, ó Pai, tudo aquilo que falamos ou pensamos, ó Deus, que não te agradaste, Senhor. Nós nos arrependemos, nossas atitudes, ó Pai. Senhor, nós nos arrependemos nessa hora, Senhor, porque só Tu és santo, Pai. E diz a Tua palavra que sem santificação ninguém vai te ver, e nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos, ó Pai, a Tua presença. Nós queremos os Teus valores em nós, ó Pai, os Teus ensinamentos, ó Deus. Em nome de Jesus te peço, Santo de Israel, vem sobre nós nessa noite, com as Tuas águas purificadoras, lavando todo o nosso entendimento, lavando todo o nosso interior, transformando a nossa mente, curando, fazendo nessa hora uma metanoia. Traz cura às nossas mentes, ó Pai. Tira toda a cauterização do inferno, Senhor, toda a falta de visão, Deus querido, toda a falta de audição espiritual, toda a paralisia espiritual vem cair por terra agora, em nome de Jesus. Que as amarras do inferno não venham prevalecer sobre a Tua igreja, Deus querido. Eu peço nessa hora que, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor com total liberdade neste lugar, Senhor. Senhor, sondando o profundo e escondido, trazendo sobre nós, sobre a Tua igreja, Pai querido, o Teu sobrenatural, a Tua presença, o que o Senhor tem para nós. Nós queremos nessa noite, Pai querido, porque somos, ó Pai, dependentes de Ti e reconhecemos o Teu senhorio, reconhecemos a Tua presença, reconhecemos, ó Pai, o Teu poder, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada somos, ó Pai querido. Vem, reina sobre nós, sobre o nosso querer, sobre as nossas vontades, ó Deus, que venhamos estar alinhados com a Tua presença, com o que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Queremos andar em verdade, Senhor, na Tua verdade, no Teu caminho, porque isso é a Tua palavra, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e nós queremos andar, Senhor, na Tua palavra, concernente ao Teu querer sobre nós, ó Pai. Eu peço nessa hora, Senhor, nós não queremos poder para nos amostrar aos homens da nossa igreja, não, mas para poder fazer um diferencial lá fora, porque somos como cartas lidas, ó Pai, e o Teu Espírito é o selo que precisamos, o carimbo, Senhor, o passaporte, Pai, para que nós venhamos andar lá fora e mudar o ambiente, falar e acontecer algo, Senhor, pessoas serem curadas, libertas, só com a presença, Pai, porque, Senhor, sem Ti, Pai, a Tua presença, Senhor, faz toda a diferença em nossas vidas, ó Pai. A Tua presença faz a diferença aonde quer que nós entramos, ó Pai. Faz diferença. Eu peço nessa hora, em nome de Jesus, vem com a Tua unção, Pai, com a Tua porção dobrada, Senhor, que se abra os céus neste lugar, Pai, como nós louvamos anteriormente. Faz chover, Senhor, faz chover na Tua igreja, faz chover em Camará, faz chover, Senhor, no Rio de Janeiro, faz chover no Brasil, faz chover no Congresso, mudando os valores, ó Pai, mudando essas arrogâncias, mudando essa ganância, Pai querido, tirando toda a prostituição, toda a lascívia, Senhor, destronando o território de Satanás, ó Pai, que as Tuas águas venham entrar lavando, Senhor. Eu peço nessa hora, em nome de Jesus, ó Pai, vai chover vento, Senhor, impetuoso sobre o senador Camará, sobre as famílias, ó Pai, faz a transformação, Pai. Eu peço nessa hora, Senhor, usa-nos, ó Deus, usa-nos como instrumentos, usa-nos como instrumento das Tuas mãos, como armas, ó Pai, afiadas por Ti, Senhor, em lugares estratégicos, Pai querido, para, Senhor, ganhar território, Senhor, aonde a Tua igreja negligenciou, que possamos, Pai, avançar, Senhor Jesus, em oração, em atitude, Senhor, e tomar o território de Satanás,
vezes, ó Deus querido, porque é a tua igreja, Senhor, é a tua igreja que manda, Senhor, é o Senhor quem manda, o Senhor é o Senhor das nossas vidas, ó Pai, o Senhor é o Senhor de Camaná, de Campo Grande, do Rio de Janeiro, Pai, e violência nenhuma, Pai, que não pode prevalecer contra a tua igreja, contra as vidas, ó Pai querido, é para nessa hora, em nome de Jesus, ó Deus, muda, Senhor, muda os ambientes, Pai, e traz, ó Pai querido, libertação na nossa mente, cada dia, Senhor, não só hoje, o que nós ouvimos, nós venhamos praticar, que não venhamos ser só ouvintes, ó Deus, mas venhamos vivenciar cada palavra, Senhor, da tua Bíblia, Senhor, em nome de Jesus, para nessa hora, Senhor. Oh Deus, nós queremos viver os teus valores, ó Deus, queremos viver os teus ensinamentos, ó Deus querido, a cada dia, Pai, nos usa, Senhor, nos ensina em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Queria chamar os pastores aqui na frente.